advogado com especialidade em holdings familiares e empresariais, governança, direito intelectual e autoral, direito societário, falência e recuperação de empresas, especialista em direito empresarial pelo FMT, doutorando em ciência jurídica e social pela UMSA, palestrante, professor em uma infinidade de instituições no Brasil e também no exterior, membro do grupo de trabalho do Senado Federal que trata da reforma do Código Comercial Brasileiro, autor de diversas leis, livros, trabalhos e artigos premiados e, acima de tudo, um cara que eu tenho o prazer e a honra de chamar de amigo. Bruno, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer ter você aqui, mano. Obrigado, cara. Obrigado. Você é um irmão que a vida me oportunizou há pouco tempo, mas que parece uma eternidade, né? A gente conhece as pessoas pelos valores que elas têm. E quando a gente se identifica que esses valores são afins, que há uma afinidade efetivamente nesses valores, são pessoas que a gente faz questão de ter do nosso lado nessa jornada da vida. Então, você, Rodrigo, que eu conheci junto com você, são pessoas que me inspiram de verdade a ser um profissional melhor, um ser humano melhor, pela qualidade técnica que vocês têm, pela qualidade humana que vocês têm. E falo isso de coração para você porque é a mais pura realidade. Pode acabar o episódio já, né, Sandro? Já deu. Pô, Bruno, obrigado mesmo, cara, de coração. Agradecer, como sempre, aí ao Sandro, responsável por toda a produção audiovisual desse programa. Agradecer o pessoal também da Egrégor Arquitetura, que ambientalizaram, né, isso daqui pra gente. Especialmente agradecer o pessoal da Puríssima, um abraço pro meu amigo Felipe. Agradecer o pessoal do Panfrigo, que forneceu aí pra gente uma comida da hora nos bastidores aí, né, Bruno? Comi só uns 31 salgadinhos. Só para começar o dia bem, né? E agradecer o pessoal também da Wall Geek, responsável aí por essas canequinhas maravilhosas que a gente usa. Brunão, para começar, cara, apesar de tantos títulos, um currículo gigantesco que eu tentei resumir bastante aqui, você ainda é um cara muito novo e, pô, como que foi a sua jornada até chegar na advocacia? Conta um pouquinho do início, como que foi tudo isso? Eu sei que você já tentou entrar como militar, já teve alguns outros projetos. Como foi a sua jornada até chegar na advocacia? Até arrepiei, porque agora você foi longe, foi lá na minha essência. Mas acho que na vida, quando a gente vai fazer uma escolha para a vida profissional, a gente sempre se inspira em alguém, né? Sempre a gente tem alguma fonte de inspiração. E na minha família, eu tive, né, meus irmãos, meus primos, nós tivemos um avô muito presente nas nossas vidas. E o meu avô foi coronel da Polícia Militar, foi uma pessoa de grande reputação dentro da Polícia Militar. E acredito eu que por inspirar na vida do meu avô, na trajetória dele, eu tenho um tio também, que é coronel já aposentado da PM, eu tinha ideia de fazer CFO, né? E eu, inclusive, estudava com um grupo de amigos, nós éramos 4 que estudávamos juntos, 2 entraram, são tenentes coronéis hoje, eu acabei não entrando, né? E vim para a área jurídica, e o outro também que não entrou, hoje é médico, né? Então, assim, graças a Deus todos encaminhamos na vida profissional, mas a grande inspiração para isso foi efetivamente meu avô, que era assim um grande herói para mim, né? E aí começou aí nesse momento. Mas eu tive muitos desafios, né? Eu fiz faculdade privada, eu me formei aqui em Cuiabá, na Unic. Então, eu peguei uns momentos difíceis para o meu pai financeiramente. Meu pai trabalhava numa empresa chamada Sanemat, que tinha um salário muito bom, era concursado desde 77 ou 78. E a Sanemat municipalizou em 98. Na verdade, ela foi extinta, né? E a parte de saneamento foi municipalizada. E foi o momento que meu pai foi exonerado. E era o momento que eu estava iniciando a minha jornada na faculdade. Então foram muitos desafios, porque eu tive que literalmente trabalhar para pagar a faculdade, não dava conta de pagar sozinho, então eu dependia de ajuda
do meu avô aqui em Cuiabá, da minha avó em Três Lagoas, às vezes tio, tia comprando livro, pagando um curso ou outro, porque realmente faltava recursos para mim. E ao longo da faculdade de Direito eu acabei trabalhando num banco, né, tanto na área de análise de crédito e cobrança como depois na área comercial. E aí acredito que esse foi um grande salto que eu dei na minha vida profissional e até consegui me formar, que aí nascem inúmeros outros desafios. Abre um leque aí, né? Exato. Mas tive a oportunidade assim, de conseguir pagar depois, de forma independente, a minha faculdade, dar valor a cada centavo investido. Mas eu comecei a me dedicar mesmo no direito já no último ano da faculdade até hoje. Uhum. E aí, fechou a faculdade, pô, e agora? Cara, acho que o cara que se forma em direito, cara, tem uma infinidade de ramos ali a se seguir, inclusive a questão de lecionar, né? Você foi professor há mais de 10 anos dando aula, como que foi depois que você se formou? Matheus, sabe que isso é interessante? Porque o Brasil é o país que mais produz, literalmente, bacharéis em direito no mundo. Sério? Sério. Nós temos aqui, possivelmente, mais de 1.300, 1.400 faculdades de direito. E agora o MEC, se não me engano, semana passada, essa semana, aprovou o curso de direito na modalidade EAD 100%, né? O que me parece que pode aumentar muito. E você sabe que nós temos aproximadamente no Brasil, de acordo com os últimos números que eu olhei, em torno de 3 milhões de bacharéis em direito que sequer conseguiram passar no exame de ordem. Caraca, meu. 3 milhões de bacharéis em direito, né? E como bacharel você, em tese, tem muita dificuldade de trabalhar profissionalmente, porque você não é estagiário, porque você não pode exercer o estágio, e você também não é advogado. Né? Enfim, mas quando eu formei, eu passei no exame da ordem, mas eu trabalhava no juizado do CPA, literalmente. Lá no CPA 2, eu trabalhava como conciliador, né? No último ano da faculdade eu comecei como conciliador lá, foi quando eu resolvi sair do banco e mais uma vez o meu avô envolvido, porque eu recebi um convite para poder ser conciliador de um magistrado que ainda está na ativa, está na segunda instância do Tribunal de Justiça hoje. E aí eu falei para o meu avô que eu tinha recebido o convite, mas meu medo era como que eu ia terminar de pagar a faculdade, porque faltava mais um semestre para formar. Eu falei, da onde eu vou tirar dinheiro? Porque eu trabalhava no banco, tinha vários benefícios, ganhava bem, relativamente comparado para aquela época. E, poxa, como é que eu vou agora dar um passo para trás, financeiramente falando? E cheguei e perguntei para o meu avô, o que você acha? Aí meu avô falou assim, me respondeu, ele era meio curto e grosso, mas de bom coração, e me respondeu assim, você está fazendo direito para quê? Com base nessa exclamação afirmativa, eu parei, pensei e falei, pois é, qual é o propósito? Valeu. E aí eu resolvi, aí eu falei assim, quer saber, eu vou encarar esse desafio, consegui fazer um acordo, com esse acordo eu quitei a minha faculdade e tive que fazer uma escolha muito difícil para mim naquela época, que era novo, né? E eu me lembro que a minha esposa hoje era minha namorada na época e ela sabe o tanto que foi difícil para mim, porque durante os 5 anos da faculdade eu trabalhei na nossa comissão de formatura e gerando eventos para a gente fazer uma formatura legal. Seria essa época aqui, cara? Essa época aí. Exatamente. Olha que saudade dessa época, eu tava magro. Que legal, e aí, como foi? E aí, eu queria muito fazer a formatura, estava organizando, e como eu fiz esse movimento no último ano da faculdade de sair do banco e ir para o juizado, o salário era muito menor, eu não ia ter o dinheiro todo para poder pagar a faculdade. Então, eu fiz um acordo com a comissão de formatura e eu peguei
todo o dinheiro, boa parte do dinheiro que eu já tinha investido para a festa de formatura, e eu fui no baile dos formandos, né, literalmente na nossa festa de formatura, como convidado. Caraca. Então eu não tive a oportunidade de entrar, como meus amigos entraram. Eu fui como convidado porque eu não tinha condição financeira realmente naquela época de pagar a faculdade, de pagar a festa de formatura. Meus pais ainda passavam por alguns perrengues financeiros. Mas enfim, aquilo doeu muito, sabe, Matheus? Eu não me esqueço que eu tinha 22 anos, na hora ali eu resisti. Sabe aquela hora que você se faz de forte, eu resisti. Cheguei em casa, eu desabei, chorei, parecia criança chorando. E aí, mas eu acho que essas oportunidades fazem a gente ficar mais forte. Isso é uma coisa assim que me emociona muito quando eu falo, porque eu lembro, eu ancoro muitos sentimentos, eu lembro exatamente como foi e exatamente o que eu pensei no dia seguinte. Falei, eu vou construir de forma diferente. Então eu encarei aquilo naquele momento assim, eu me senti muito derrotado. E no dia seguinte eu consegui enxergar que tinha um propósito, que era uma oportunidade de aprendizado, que aquilo tinha um valor muito maior e que tinha uma lição por trás daquilo para me ensinar alguma coisa sobre a vida. E aí pessoal do Processo de Sucesso, tudo bem? Interromper vocês rapidinho para falar que eu estou aqui na Guard Stock em Cuiabá. A gente tem vários tamanhos de box para você liberar espaço em casa. E se qualquer dúvida pode chamar a gente na rede social aí, tá aí embaixo. Obrigado, hein? Pode seguir, Matheus. Todo mundo passa por um momento desse. Não importa o ramo, não importa a carreira, não importa o que esteja fazendo, você vai passar num momento que você se sente derrotado. Você se sente, putz, deu errado, apareceu um obstáculo, apareceu um problema. Mas, cara, já que isso é inevitável, passar por esse momento, o que realmente faz a diferença? É como você reage a esse momento, como você encara e como você decide tocar dali em diante. Você escolheu encarar como um aprendizado. Poderia muito bem ter sucumbido e ficado naquela fossa durante um bom tempo. Mas o que realmente fez a diferença foi como você desenrolou e transformou isso num combustível para fazer diferente, né? Sim. E tá, desse momento aí que estava nessa situação tão complicada, qual foi o próximo passo que você deu? Então, e aí eu comecei uma maratona de... quando você forma, você fica literalmente... Você vive uma gama de sentimentos, né? Então você passa tudo na tua cabeça. E eu não tinha exatamente definido o que eu queria fazer na minha vida profissional. Porque a gente tem um leque, né? Então a minha referência que eu tinha profissional naquele momento era o magistrado que eu trabalhava. E eu fiz o primeiro concurso da magistratura em 2004. No início você pensava em concurso? Pensava em concurso. Por quê? Porque era a minha referência. Sim. Né? Então eu tinha isso como referência. E também tem muito prestígio e tudo mais, uma grande carreira e tal. E aí eu fiz o concurso da magistratura em 2004, não logrei êxito, até porque não estava preparado naquele momento para poder fazer prova. E aí eu comecei a fazer literalmente um trabalho diferente. De manhã eu pedi autorização para o magistrado que eu trabalhava, para de manhã eu trabalhar no escritório de advocacia, para eu entender a rotina de um escritório de advocacia. À tarde eu trabalhava no juizado especial e à noite eu fazia alguns pareceres junto com um amigo meu que era assessor de uma procuradora de justiça, para eu poder entender um pouco da atuação do Ministério Público. Então eu comecei a trabalhar 3 turnos como forma não só de buscar aprendizado, mas de saber o que eu queria para a minha vida. Que legal. E aí vem um outro grande baque. Meu avô faleceu em 2004. Que era uma grande referência. Minha grande referência. Meu avô faleceu em maio de 2004. Pouco tempo depois, teve um teste na frente que estava contratando advogados. Se eu não me engano, tinha vaga para 2 advogados. E eu participei do processo seletivo com vários e vários profissionais. E eu não me esqueço que uma das etapas desse processo seletivo era escrever uma redação sobre o que te inspirava na vida, alguma coisa nesse sentido. E ao invés de partir para a área profissional, eu contei sobre o meu avô, o tanto que ele me inspirou, Caraca. o tanto que ele fez de diferença.
E o tanto que era difícil para mim lidar com a perda dele, mas que eu estava num processo de verdadeira evolução, de verdadeiro ressignificado. E eu fui literalmente excluído, né? Desclassificado do processo seletivo. Caraca. E a justificativa do processo seletivo foi bem interessante. Saiu lá nas análises do pessoal do RH da Federação dos Comércios na época que eu não tinha capacidade comunicativa e que... Olha só! É verdade. Caramba, meu! Que eu não tinha capacidade comunicativa e que eu não tinha o perfil para ser advogado. A pessoa que fez esse parecer aí hoje deve estar pensando, né? Caramba! Não, e assim, você sabe que duas pessoas da minha época entraram comigo. Uma grande amiga minha hoje está assessorando no Ministério Público e o outro desistiu da área jurídica, abriu literalmente um espetinho que é sensacional, muito bom, mas eu acho que ele se encontrou e quem acabou enveredando para a advocacia fui eu. Né? Mas aquele momento foi muito marcante para mim porque eu literalmente não esperava ouvir o que eu ouvi. Aí eu falei, poxa, não tenho comunicação e não sirvo para ser advogado. E agora? Que justamente no momento que você está tentando descobrir por onde seguir. Exatamente. Né? E aí surge para mim, em 2004, um convite de um grande amigo meu, do Jean de Bucair, que é uma das pessoas que muito influenciou na minha vida profissional, em muitas escolhas. Ele falou assim, Brunão, surgiu uma vaga para lecionar Direito Empresarial na Unic, de manhã tem uma aula teste, quer participar? Falei, cara, mas eu nunca lecionei, como que eu vou chegar entrando na sala de aula? Ele falou, não, você vai passar por um processo seletivo, né, e tal, enfim. E olha que bacana como as coisas são construídas. Eu tinha um grupo de amigos ligado à Ordem Demolay e tal, que estavam na faculdade com problemas todos de PF na prova de Direito Empresarial. E, sem querer, querendo ou não, antes desse convite, um dia eles me pediram ajuda para eu ajudá-los a estudar, a interpretar a matéria, e eu comecei a ajudá-los ali. Eu não esqueço disso, foi no final de semana. Em seguida veio essa possibilidade, eu passei no processo seletivo e comecei a lecionar na Unic. O cara que não tem capacidade de comunicação. Mas talvez naquele momento eu estivesse, pela perca do meu avô, emocionalmente afetado. Eu acho que isso muda muito as avaliações, né? Os momentos que a gente interfere bastante. Interfere, né? Exato. Aí você começou a lecionar. Isso. Mas serviu de estímulo, tá? Isso não foi ruim. Muito pelo contrário, isso que aconteceu lá foi excepcional, porque me fez falar, quer saber, eu vou mostrar para mim mesmo que eu dou conta. Que bacana. Então eu sempre encaro isso como, sabe que aquela pessoa quanto mais apanha, mais ganha musculatura. Eu sou assim, quanto mais eu apanho, mais eu me fortaleço. É impressionante. Foi algo que eu aprendi e venho seguindo até hoje. E aí eu comecei a lecionar e eu não sabia como dar exemplo na sala de aula, porque eu não tinha prática da advocacia. Eu tinha prática no juizado especial. Velho. E no juizado especial você não vê matéria de direito empresarial. Você vê questões cíveis, né? Era um juizado especial cível, né? Causas de pequena complexidade. Falei, e agora? Eu comecei a inventar casos, né? Para os alunos. Isso em 2004. Comecei a inventar casos e tal. Só que esses casos que eu inventei eram tão reais para mim que começou no final da aula uma aluna chegar, professor, olha, está acontecendo isso dentro da minha família. Você não pode nos atender? Outro dia, olha, esse caso que você citou aconteceu na empresa do meu pai. Você tem condições de marcar um horário com meu pai? Mas eu não advogava. E aí, literalmente, me deu um estalo. Eu falei, cara, é isso. É isso. Eu vou advogar. Foi quando... Caraca, velho. Então, eu fui motivado a ir para a advocacia por força da docência. E a docência permaneceu e permanece ainda, né? Permanece na minha vida. Porra, você dá docência... aula há muito tempo, né, cara?
17 anos. O que o ensinar significa para você? Porque assim, era um início de carreira, faz todo sentido, era uma oportunidade que apareceu. Muitas pessoas usam isso por um momento, talvez como um trampolim, talvez para, conseguir experiência, conectou com pessoas e tal, mas construiu um escritório grande, começou tudo aquilo e abandona isso daí. Você permanece muito forte ainda na docência, tanto os cursos pelo país, em vários estados, em várias instituições, e isso eu tenho certeza que vai muito além do monetário, muito além do o que o lecionar, o ensinar significa para você? É algo mais profundo, um lance assim de missão? Como que é para você isso? Eu vou fazer um contexto talvez um pouco mais longo para explicar o que eu aprendi com isso. Não, fica à vontade, cara. Mas só para você ter uma ideia, eu comecei a lecionar então em 2004, final já de 2004, eu tinha pouco tempo de formado, um ano aproximadamente, pouco menos de um ano, e quando eu comecei a ministrar aula, foi uma situação assim muito interessante. Eu fiquei 10 anos na graduação na Unic, 12 anos na graduação do Univag, e aí eu fiz uma escolha de parar de lecionar na graduação, porque a vida da advocacia realmente preencheu muito o meu tempo, eu não tinha mais como me dedicar à graduação, mas eu não queria perder a veia acadêmica, então eu continuei vinculado a várias pós-graduações e vários cursos de extensão, cursos pontuais que existem em vários locais do país. Mas é uma situação bem interessante. Por quê? Porque quando você leciona, você está ensinando. E de verdade, não é clichê, mas você não está ensinando só, você está aprendendo. Primeiro, porque vão ter perguntas, vão interagir sobre aquele assunto. Segundo, que quando você se prepara para dar uma aula, aquela aula ela serve como se fosse uma caixa de retorno para você, para que você absorva ainda mais. Tem um livro do professor Augusto Cury chamado Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E esse livro diz que o verdadeiro professor é aquele que inspira os seus alunos para a vida. É aquele que inspira a serem seres humanos melhores, não é aquele que só vai lá e entrega o conteúdo. E aí eu fui compreendendo, Matheus, que o meu propósito era de servir as pessoas. Que legal, cara. O meu propósito é servir, é me doar, é me dedicar. Eu entendi que quanto mais eu servisse, mais isso voltava para mim. Não só em reciprocidade, não só em amizade, também olhando do lado monetário, e é uma coisa hilária o que eu vou te contar. Minha esposa todos os dias pega no meu pé por conta disso, porque é esposa, sócia, e ela verdadeiramente manda em mim, né? Sei como que é isso. Na verdade, ela diz que ela manda, mas eu não obedeço, que eu sou desobediente. Mas, enfim, ela fala: Bruno, é inacreditável. Você atende e você às vezes não faz um contrato, você não recebe antes, a sua intenção de resolver o problema é tão grande quando você abraça, né, alguns problemas, que você não se preocupa com o dinheiro. Né? Mas não é assim que eu não me preocupo, óbvio que eu tenho que me preocupar com o dinheiro, mas é isso, é um propósito, eu me preocupo em servindo a resolver. Não é o mais importante, né? Não, de verdade, é algo assim que eu tenho muito presente na minha vida. Talvez seja realmente uma consequência, mas é servir. Tem uma passagem muito interessante que eu assisti uma vez, que eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Mário Cortella, que ele cita um pesquisador do século VIII britânico chamado Beda, Otávio Beda, se eu não me engano. E ele diz o seguinte, que os 3 caminhos para o fracasso é não ensinar o que sabe, primeiro caminho, né? O segundo caminho para o fracasso, não praticar o que ensina, e o terceiro, não perguntar aquilo que se ignora.
E aí, invertendo isso, quais são os 3 caminhos para o sucesso? Ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina, porque aí é o momento que você efetivamente vai ter a coerência ética e moral. E terceiro, perguntar aquilo que se ignora, porque demonstra a nossa humildade intelectual. E aí quando você começa a pegar isso como mantra, sim, né, e colocar isso no teu mindset, isso se transforma em propósito de vida. Cara, eu gosto muito de conversar sobre isso, porque muita coisa, é clichê, não sei o quê. E realmente cara. As pessoas falam isso há séculos. O cara aí do século VIII. Porra, a gente vê coisas que Sêneca falava, que Sócrates falava. Não é segredo, meu. E, tá aí a resposta. Mas o lance é como isso se aplica na nossa vida prática. E eu gosto de trazer pessoas aqui para mostrar que quem pratica isso, de fato, tem resultados como consequência na vida. Não é apenas filosofia barata. Isso se transforma em alguma coisa. E já que a gente começou a comentar sobre fracasso e sucesso, quero aproveitar e perguntar o que seria sucesso para você, Bruno? Então, acho que essa é uma pergunta difícil para todo mundo, né? Mas eu vou dizer assim para você do fundo do meu coração, sucesso para mim é um desafio. Sucesso, na verdade, é uma decisão. Você decide ser bem-sucedido ou não. Eu não digo ser bem-sucedido financeiramente, porque você pode ter pessoas ricas e pobres, ricas monetariamente, pobres de valores, de essência, ou pobres monetariamente e ricas de valores, de essência. E aí essa pessoa faz mais sentido para mim. Eu acho que o primeiro pilar do sucesso da minha vida está na possibilidade que eu tenho quando eu me realizo de uma entrega que eu faço nesse processo de servir e saber que eu pude fazer a diferença ainda que 1%, ainda que de maneira pouco significativa, mas que eu pude contribuir de verdade para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquela família, para aquele conflito. Mas é um desafio o sucesso. Por que é um desafio e ao mesmo tempo é uma decisão? Porque envolve muitas renúncias. Né? Então, vou contar rapidamente. Eu tive 10 anos ininterruptos da minha vida profissional que eu me afastei dos meus amigos, da minha família, de todo mundo para eu me dedicar. Então foram 10 anos de aula de manhã e de noite todos os dias, advocacia à tarde, cumprindo prazo de madrugada, trabalhando no final de semana, dando aula no final de semana, dormindo muito pouco, cuidando pouco de mim. Eu renunciei muita coisa para eu poder tentar construir uma vida profissional. E não considero que eu estou no topo ou que eu estou numa escalada de crescimento. Porque eu acho que isso é um processo constante da vida. E o mais desafiador depois é você manter, né? É você deixar ele perene. Porque outros Brunos estão surgindo, outros Mateus estão surgindo. Então, meu maior desafio hoje é como é que hoje, com 18 anos de profissão, eu consigo continuar inspirando as pessoas, me dedicando ainda mais. Só que hoje eu me dedico, Mateus, de uma forma um pouco diferente. Eu tenho 2 filhos, né? Um chama Mateus também. Bonito nome, cara. Danado, por sinal. Ontem eu recebi um vídeo da nossa babá, eles estavam no aniversário. Aí ela manda um vídeo para mim, ele no aniversário, na piscina de jogo lá de futebol de sabão. E deu uma cambalhota no ar, assim. Acho que ela achou legal, eu mandei pra ela, pelo amor de Deus, não deixa ele fazer isso. Terrível, cara. E a minha menina no touro mecânico. Pronto. Tá lindo, né? Então, hoje a minha vida, pra mim, e aí eu posso... Você viu que o sucesso pra mim nunca acaba, o conceito, né? Eu tô aqui, fazendo um grande rodeio. Mas o sucesso que eu tenho hoje é a oportunidade de eu ter a família que eu tenho, a profissão que eu tenho, que eu sou um verdadeiro apaixonado, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou altamente workaholic, então eu preciso... eu tô hoje na busca do equilíbrio. Então hoje eu tenho
a possibilidade de tomar um café da manhã com meus filhos, sentado na mesa. É óbvio que não é um ambiente lindo e maravilhoso. Toma logo leite, tá chegando a hora da aula, come logo o teu lanche. Ó, cada um tem que comer 2 frutinhas. Mas tá ali. Aí fica eu e minha esposa ali, mas estamos ali naquele momento. E sucesso para mim hoje é a liberdade que eu tenho de poder levá-los para a escola todos os dias. É a liberdade que eu tenho de voltar para casa, treinar todos os dias, porque hoje eu aprendi que a primeira pessoa que eu tenho que cuidar no dia é de mim. Senão eu não dou conta de cuidar dos outros. Então eu começo a trabalhar hoje 9h30 da manhã, porque eu acabo não tendo hora para parar muitas vezes. Eu não consigo almoçar todos os dias em casa. Então isso para mim é um sucesso hoje. Para quem renunciou muito tempo, hoje eu não trabalho mais final de semana, salvo quando tem aulas, né? E acaba tendo que lecionar no sábado, pós-graduação especialmente. Mas essa liberdade hoje que foi motivado por um processo de decisão. E aí pessoal do Processo de Sucesso, tudo bem? Interromper vocês rapidinho para falar que eu estou aqui na Guard Stock em Cuiabá. A gente tem vários tamanhos de box para você liberar espaço em casa. E se qualquer dúvida pode chamar a gente na rede social aí, tá aí embaixo. Obrigado, hein? Pode seguir, Matheus. Vários pontos interessantes a gente percebe, né? A questão de um propósito cumprido, que é ajudar pessoas e servir, que você mencionou. O fato de você conseguir aplicar isso na sua vida, você sente essa questão de sucesso. A questão dos valores, de você ter essa credibilidade, um nome ilibado, intocável, assim, de caráter e de tudo que você tem construído. A questão da família, das pessoas com quem você está junto. A questão de renunciar a certas coisas, mas para alcançar um objetivo e ver tudo isso se concretizando, a questão de buscar o equilíbrio na sua vida. O sucesso também é uma jornada, né? E você conseguir identificar onde você quer chegar e se propor a seguir essa jornada, isso seria o sucesso para você. Exatamente. Eu acho que é um tripé, é a possibilidade que a gente tem de chegar nesse ponto de equilíbrio da nossa vida pessoal, profissional e espiritual. Perfeito, perfeito. Quando a gente consegue alcançar o equilíbrio desse tríplice propósito da vida, a gente, sem sombra de dúvida, talvez chegue nesse conceito do sucesso. Em uma situação muito interessante, Matheus, mas muito interessante, né? Que faz a gente mudar algumas chaves. E está falando de servir as pessoas. A gente trabalha muito com planejamento de sucessão familiar e societário, enfim. E um belo dia, eu não me esqueço, saindo de casa, eu já fiz até um vídeo sobre isso uma vez. Eu saindo de casa, minha filha começou a fazer birra. A Mariana, literalmente, pequenininha, grudou na barra da minha calça e não queria que eu fosse trabalhar. E aí era um processo de negociação, né? Filha, papai tem que trabalhar, né? E eu fiz a coisa assim mais equivocada da minha vida, mas que foi de aprendizado também para a vida profissional. Pessoal aí profissional. Falei, Mariana, você não gosta da boneca tal? Gosto. Você não gosta de comer tal comida? Gosto. Você não gosta de viajar para tal lugar? Gosto. Falei, então, se o papai não for trabalhar, o papai não tem dinheiro para poder pagar nada disso, né? Parecia que eu estava falando com um adulto. E aí, vivendo esses processos de sucessão familiar, a gente percebe que a gente tem um gap de geração muito grande. E muitas vezes o que fazem os filhos não seguirem os caminhos dos pais e buscarem outros caminhos é justamente porque um dia ele sentiu a ausência do pai de casa. Ele acha muitas vezes que o trabalho furtou aquele momento do pai. Então ele fala, não, eu não quero ser empresário, porque eu quero ser um pai presente para os meus filhos. Eu vou ser médico, eu vou ser dentista, engenheiro, né? É por isso que a gente tem tanto problema de natureza cultural na nossa sucessão em 80% de empresas familiares que representam no Brasil. E aí eu vendo isso acontecer, eu mudei completamente, porque as birras não pararam de acontecer. Parece que elas foram aumentando, até que um dia
eu resolvi mudar o discurso com ela. E falei assim, Mariana, você gosta de ver o papai feliz? Ela, sim. E deixa eu te contar uma coisa, o papai ajuda as pessoas. O papai serve as pessoas. E o papai é muito feliz fazendo isso. Isso aqui é uma coisa que emociona, que enche o coração do papai de alegria. É eu poder ajudar as pessoas. E é por isso que eu preciso trabalhar, filho. E acabaram as brigas. Vou levar esse aprendizado, cara. Você que vai ter, já, você vai ver que meu. é bem isso. Assim, eu tive que mudar, e o tanto que a gente vê isso na prática, né? Nas empresas familiares e tal, quando a gente vê gap de geração, conflito entre irmãos, conflito entre pais e filhos, conflito, ainda que incubados, eles vão resultar porque no momento, em algo que remonta a algo que aconteceu lá na infância, existe alguma ferida, alguma cicatriz ainda com marcas evidentes que não foram trabalhadas. Puxando um pouco de volta para a sua carreira e para a sua jornada, né? Então você começou a lecionar, mas cara, para você sair de uma sala de aula e mesmo com todo o conhecimento técnico que você tenha, para entrar em uma situação de conflito e conseguir lidar com situações, não é mais critério técnico do direito, mas pô, você está tratando de pessoas, de traumas, de emoções, de como que você se preparou e se organizou e como você identificou que você tinha talento para de fato atuar naquilo ali. Mateus, aí a gente remonta a uma questão assim muito, muito pessoal. Eu tive alguns problemas ligados a relacionamento familiar, do modo geral, e eu acabei criando, acho que sozinho, e talvez até que, eu não esqueço, eu sempre que ia para Três Lagoas, conversava com a minha avó, eu era pequeno, e às vezes ela perguntava como estavam as coisas dentro de casa, e eu falava, e aí eu falava que eu tinha medo disso, daquilo, e minha avó dizia o seguinte, sempre que você tiver medo, você senta na cama, fecha os olhos e reza. E eu sempre fiz isso, tanto é que eu não consigo, até hoje, dormir sem rezar. Eu preciso rezar para eu conseguir dormir, ter um sono tranquilo. Independente da crença, da fé de cada um, mas eu preciso ter essa conexão. Que é um dos pilares que você falou, pilar espiritual. Que é um dos pilares. E aí, eu acho que quando eu vivi muito disso, eu acabei, um tempo depois, sendo muito... Eu sempre busquei fugir dos problemas de vida familiar ou da minha vida, virando as costas para eles. Então eu não queria estar em casa quando eu era mais novo. Então eu fui me dedicar. Eu fui me dedicar na igreja, eu fui me dedicar fazendo muita filantropia de uma instituição que eu participei há muitos anos e me orgulho muito, que é a Ordem Demolei. No esporte também, né? Me dediquei muito ao esporte, muito, em vários esportes inclusive. E me dediquei muito estudando. E quando isso virou para a vida profissional, eu já vinha nessa pegada. Então, eu percebi que eu estava sempre ainda correndo de alguma coisa. E eu acabei fazendo com que a vida profissional fosse literalmente 24 horas do meu dia. E chegou um momento que eu tive que fazer terapia para eu poder melhorar o meu ritmo. Porque a terapia, por mais que alguns enxerguem que são para pessoas desequilibradas ou tal, da mesma forma que a musculação, a atividade física era essencial para o nosso corpo, a terapia ela é essencial para a nossa musculatura emocional. Né? E aí, fazendo terapia, eu fui tendo vários outros insights, porque parecia que caía no meu colo esse tipo de problema familiar, problema empresarial, familiar, e eu fiz vários cursos ligados à programação neurolinguística para eu poder melhor entender o canal de comunicação das pessoas, para eu poder desenvolver uma comunicação mais assertiva, mais propositiva. E aí foram inúmeros cursos de desenvolvimento pessoal. Acho que nos últimos anos da minha vida, eu tenho feito mais cursos de desenvolvimento pessoal, de entender o ser humano, de entender as dificuldades que cada um passa
do que propriamente cursos jurídicos. Né? Me dedico talvez muito mais a isso. Eu brinco sempre o seguinte, que desenvolver uma estrutura jurídica, contratual, uma holding, por exemplo, é mamão com açúcar, né? Para a gente que tem a prática. O mais difícil está em entender o ser humano e em construir uma estrutura que seja compatível com aquele modelo familiar, porque às vezes eu construo lá uma Ferrari de estrutura jurídica, mas eu não tenho piloto, eu não tenho quem vai dar a manutenção no veículo, e é um projeto que eu vou me frustrar, porque eu vou entregar, mas ele não vai se realizar. Né? Então hoje a gente vem se dedicando muito em entender o ser humano, em trabalhar esses problemas dentro de um propósito às vezes multidisciplinar, envolvendo psicólogos, envolvendo outros profissionais, outros stakeholders, literalmente, para a gente poder alcançar. Não adianta eu entregar uma estrutura por entregar. Né? Será que eu vou atender? Eu vou atender o meu propósito, que é de servir? Então, são coisas assim que, fazendo um resumo bem rápido, foram coisas da vida pessoal que me motivaram a desenvolver uma musculatura emocional, com outros trabalhos, cursos de PNL, cursos ligados a desenvolvimento pessoal, que foram moldando com a minha vida profissional para eu poder ter hoje, vamos colocar assim, uma aptidão para poder atender as pessoas. Que legal, cara. E é muito bacana isso de você também não querer resolver tudo. Você está aberto a se associar a outras pessoas pensando em resolver o problema e em fornecer o melhor para o cliente, realmente em servir. Você poderia muito bem, não, isso aqui eu faço, isso aqui meu escritório faz, isso aqui meu escritório faz, mas o seu foco não é esse. O seu foco é em agregar e trazer a solução que o cara precisa, né? Exato. Eu tive um outro momento de disrupção na minha vida, que foi quando eu separei minha sociedade, em 2017. Uma separação saudável, mas nós tínhamos projetos e propósitos distintos. Não que eu estivesse certo e nem errado, e não que meu ex-sócio estivesse certo ou errado também, mas eu parti para um modelo de trabalhar exclusivamente no direito empresarial, exclusivamente com o direito comercial, de uma forma customizada, para poder conseguir fazer a entrega daquilo que eu entendia que eu estava vendendo. Porque eu acho que o que mais frustra a gente não conseguiu entregar isso. E foi quando eu compreendi de forma ainda mais eficiente, Matheus, que para atender uma empresa, por mais que eu me sinta qualificado ou que eu seja qualificado, só que eu sou qualificado na área jurídica. Eu não sou qualificado na área psicológica, na área contábil. Sim. Então nós conseguimos compreender que a gente só consegue alcançar mais efetividade trabalhando de forma multidisciplinar, com vários profissionais envolvidos, com valores comuns, valores afins, e a gente consegue fazer uma entrega mais efetiva. Legal, cara. E assim, olhando, você já está muito, apesar de ser um cara novo ainda, você já está há muito tempo no mercado. E eu imagino que você deve notar uma evolução no comportamento do advogado, do que o advogado tem que ser, lá de 80, 90 para hoje, 2020. Qual que você percebe que é a maior evolução no papel do advogado, que não é mais simplesmente um cara técnico para fazer um parecer, para fazer um procedimento ali, e que conselhos você dá, não só para jovens aí que estão entrando na área, esses milhões aí que todo ano entram, mas também algum outro advogado que está buscando se reposicionar ou alavancar a carreira. Que conselhos que você pode dar para essa pessoa? Matheus, é difícil dar conselho, né? Mas eu recomendaria, seria uma recomendação, uma sugestão, ou algumas ponderações. A minha escola de formação profissional, quando eu fiz graduação, era a escola literalmente do litígio. Então nós tínhamos nós não aprendíamos a conciliar e a mediar.
Então, assim, quando eu formei, na primeira ação que eu tive, meu objetivo era ganhar da parte contrária e sair, poxa, eu ganhei e tal. Então, nós tivemos a cultura do litígio. E a gente veio numa disrupção disso desde da resolução, se eu não me engano, 111 de 2005, eu não lembro certinho agora, mas é de 2005, do CNJ, de 2011 do CNJ, que criou a possibilidade lá atrás dos tribunais envolverem núcleos de conciliação e mediação. E, se não me engano, é a resolução 125 do CNJ. E isso vem incorporado no nosso novo Código de Processo Civil que surgiu em 2015, que hoje nós temos que buscar métodos alternativos de resolução de conflito. Eu percebo, Matheus, que as pessoas elas perderam a capacidade de dialogar. Elas não se permitem dialogar. A sua verdade acaba sendo absoluta. E quando eu não consigo ouvir o próximo e me colocar, a gente sempre tem que fazer a inversão de papel e se colocar no lugar do próximo e falar, peraí, com a minha ação, como é que ele está interpretando? Né? O que está passando? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Isso facilita muito o diálogo. Então, hoje você trabalhar a resolução de forma alternativa do conflito sem abarrotar o poder judiciário, porque o judiciário, às vezes, ele não vai conseguir resolver um problema que é de diálogo das pessoas. Né? Eu atendi uma família uma vez que eu percebi que todos os anos eles me contratavam para que eles pudessem estar juntos na Assembleia de Sócios, porque eles tinham perdido a capacidade de dialogar entre a família. E eu cheguei um dia e falei para eles, todos os anos vocês têm me contratado, mas vocês não têm conflito, vocês não têm problemas, vocês criam problemas para pelo menos estarem juntos. Que maluco isso, cara. Pois é interessante, né? Serve assim de muito aprendizado. Então, eu acho que nós profissionais hoje nós temos um grande desafio, que é compreender, principalmente numa dinâmica econômica do país, que 80% das empresas são familiares, representa 70% do nosso PIB, 65% da empregabilidade do Brasil. Quando você traz isso para o agronegócio, a gente está falando de 99% das características são familiares. O agro representa 25% do PIB do país. O Mato Grosso representa, dentro desse PIB, 38%. E o nosso PIB do agro representa mais de 50% do nosso estado. Então, tudo se resume a patrimônio familiar, empresas familiares. Você é meu irmão. Eu construo uma empresa com você. Pegar o Sandro, por exemplo, que está aqui nos gravando. O Sandro é um amigo meu e construiu uma empresa comigo. E o Sandro fez algo de errado na empresa. Eu vou falar, poxa, Sandro, não é o caminho, tem que mudar, cara. Você pode trazer prejuízo para a gente. Quando eu falo, porque sócio geralmente remói. Mas agora, se eu sou seu irmão e você fez o mesmo erro que o Sandro na nossa sociedade. Eu falo, pô, Matheus, você é burro, cara. Você só faz merda. E essas conversas, elas acontecem... Eu sempre te falei isso. E essas conversas acontecem tipicamente no almoço de domingo. Puta merda, cara. Né? O problema, Matheus, é que nós somos irmãos e a gente tem condições de superar. Mas a sua esposa, que está ouvindo, ela está guardando isso. A minha esposa, que está ouvindo a troca de farpa, ela está guardando isso. E no dia da ausência dos nossos pais, é o dia que nós seremos incentivados a bater de frente um com o outro. Infelizmente, isso acontece. E aí a bomba está armada, né? Literalmente a bomba relógio. Né? Então, nós temos que hoje buscar formas alternativas de resgatar o diálogo, de evitar ao máximo o litígio. O bom advogado, o profissional preparado, ele sabe qual vai ser o resultado de uma demanda. Né? E a gente, quando a gente pensa dessa forma, eu acho que a gente evolui mais. Então, eu investiria, se eu estivesse começando hoje, nisso. E principalmente em você ter uma identidade. Porque não tem como você fazer tudo. Falar, por exemplo, eu faço trabalhista, civil, ambiental, penal. Mentira, é impossível.
Eu só faço direito comercial, por incrível que pareça, né? E já é difícil. Imagina se tivesse que escolher outras atividades. Não, perfeito. Acho que a gente conversou sobre muitas coisas interessantes que a gente vê como ponto comum na jornada de sucesso de várias pessoas, que é o propósito, a missão, a questão de fazer a diferença na vida das pessoas, a questão de fazer uma escolha, renúncias, relacionamentos, buscar conhecimento, buscar pessoas que já trilharam aquela jornada, o que elas podem te ensinar, construir relacionamentos saudáveis com quem pode agregar. Conversamos sobre tudo isso, mas algo que me chama muito a atenção e é o que você mencionou lá no início, sobre os valores. É uma dúvida que eu tenho, não atuo no ramo. Como construir no ramo jurídico, em meio a tantas oportunidades e problemas e situações complicadas que acabam sendo ofertadas e assediadas, como construir essa credibilidade que você tem, que o seu nome tem, que o seu escritório tem, que é muito reconhecido, e como não se perder desses valores, porque não basta apenas o Bruno sustentar isso, mas que isso se replique nos seus funcionários, nos seus sócios e nos seus colaboradores. Como construir isso na advocacia? Então, acho que ser honesto é difícil, ser íntegro é difícil, é um peso muito grande, né? Você acaba chocando e batendo de frente com muitas pessoas. Eu tive muito trabalho no começo, porque eu não sabia lidar com promessas, com ofertas, eu era muito combativo, muito ríspido. Mas eu acho que isso, primeiro, vem de berço, literalmente. Segundo, você constrói. Acho que quando você quer ter uma vida de propósito, você tem que viver os valores, né? E quando a gente fala em tripé da vida, o equilíbrio pessoal, profissional e espiritual, ele te fortalece nesses propósitos. Quando você casa com uma pessoa que te completa e tem os mesmos valores que os seus e te incentiva a ser honesto, te incentiva e te aponta o caminho de como você ser o melhor pai, ser o melhor esposo, eu acho que isso também, para mim, fez toda a diferença. Então, eu acho que é um conjunto de esforços. E eu não desisto, porque eu acho que é o legado que eu tenho para deixar para os meus filhos, né? Eu não suporto pensar de forma diversa. E é engraçado isso, porque as pessoas olham, a gente vive hoje uma maré tão diferente que quando você age com integridade, com honestidade, parece que você está remando contra a maré. Parece que todos os dias você tem que não só falar que você é honesto, mas a todo momento provar. Né? Então a gente vive nesse momento, já há algum tempo, tempos difíceis. Mas eu acredito no ser humano, eu acredito na humanidade e eu acredito que fazendo o nosso discurso corresponder à nossa ação, nós temos condições de inspirar muitas pessoas. Sensacional, cara. Acho que encaminhando aí para o final, né, Bruno? Eu trouxe essa foto aqui, né, cara, lá do início aí da jornada sua, da Luiz. E hoje, né, cara, depois de um bocado de tempo aí, né? Você vê que o pasto tá bom, né? Porque a diferença de peso, de tamanho de rosto, né? E também eu tenho aqui, cara, que legal, vídeo bem bacana. Que é esse aqui, cara, que a Luísa me mandou, inclusive. Nossa! Qual o motivo dele não ser registrado? Ele vai pagar mais imposto. Mentira. É mentira, porque ele como produtor rural, independente se ele vai estar aí no regime contábil, tem contador presente? Tem. Contadores? Christian, independente se ele vai optar aí como se fosse o lucro real aí da empresa, que ele vai pegar lá, literalmente, despesa, ou você vai pegar para confrontar com a receita, ou você vai trabalhar com lucro presumido, ele vai ter uma carga tributária de mais ou menos 5,5. Enquanto o PJ... Esse vídeo aí é lá na Califórnia, né, cara? E a pergunta que eu quero fazer, né, cara, você hoje, olhando para o que vocês têm construído, olhando
para onde você já esteve, todo o resultado do trabalho que você tem feito. Se você pudesse, o que você diria a esse Bruno lá atrás, de 22 anos, chorando no quarto, enfrentando tantos desafios, tantas dificuldades? Que mensagem você daria a ele, olhando em retrospecto toda a sua vida até aqui? Retrovisor, eu falaria para ele assim, ó, siga o seu coração e a sua mente que o caminho vai dar certo. Porque deu, cara. Dá muito orgulho na gente olhar para trás, saber das dificuldades e saber que a gente é capaz de superar e de criar oportunidades. Então eu acho que a gente muitas vezes se comporta como vítima de algumas situações. E no momento que você se transforma em verdadeiro protagonista da tua vida, você toma a decisão do sucesso, você muda tudo. Né? E eu tenho certeza que tudo que eu vivi, momentos bons e ruins, foram verdadeiras oportunidades de aprendizado. Independente se deu certo ou errado. Então eu não conseguiria dizer nada diferente, porque até os erros, até os momentos difíceis foram especiais para mim. Siga sua mente, siga seu coração, que vai valer a pena. Exatamente. Eu sempre consigo me ressignificar de grandes tragédias. Em 2014, quase perdi meus filhos. Eu morava num prédio que pegou fogo, eu dava aula em Curitiba, deixei de dar aula em Curitiba porque era batizado das crianças. E foi, acho que, o pior momento da minha vida. Eu morei 11 meses na casa da minha sogra, não por ter que morar na casa da sogra, né? Foi o pior momento da minha vida, morei na casa da minha sogra. Desliguei o teu computador. Mas eu morei na casa da minha sogra e acabou que no final minha esposa estava me expulsando de lá. Pô, temos que sair daqui, você vai ficar acomodado até quando? Mas nós tivemos muitos problemas de saúde com os nossos filhos em razão da fumaça durante muito tempo. E foi um momento que nós perdemos tudo. Nós perdemos tudo. E que foi suado para construir, de né, material, cara? né? Tudo. Televisão, eletrodoméstico, eletrônico, roupas. Perdemos tudo. Tudo. E aquele momento foi distinto na minha vida, porque nós não tínhamos roupa nem para as crianças. E vários amigos nossos, pessoas que nem nos conheciam, nos doaram roupas para as nossas crianças. Caramba, cara. E nós perdemos tudo mesmo, em 2014. E foi uma fase, Matheus, que eu ainda estava muito apegado no material. Sabe, na matéria, no trabalho, eu já vinha numa pegada forte de trabalho. E isso foi para mim assim, eu tentava entender por que eu tinha passado por isso. Por que isso aconteceu comigo? Né? E depois eu mudei, eu falei, não, por que eu tive que passar por essa experiência? E aí foi quando eu percebi que foi um momento que eu tive que ressignificar muitos valores da minha vida e me desprender de coisas que são pequenas e passageiras. Então por isso que eu te digo, tudo são oportunidades de aprendizado. Perfeito, perfeito. Cara, teremos sorteio, Bruno? O que você vai conseguir sortear pra gente aí, cara? Teremos essa honra aí, poxa, cara. Vamos lá, Será né? que o nosso podcast tá importante assim, Sandro? Você acha que vai sair alguma coisa aí? Acabou que eu não trouxe, mas eu prometo que eu te entrego na segunda. Nós podemos sortear 2 livros de falência e recuperação judicial. Maravilha. É uma obra que teve modificação agora em dezembro, ela não está atualizada, mas como ela tem um código de acesso para o e-book, o e-book está atualizado. Exato. Maravilha. Dois livros. Legal. E aí, para participar do sorteio, a gente vai tirar uma foto, colocar a foto oficial no Instagram. E eu sempre peço para a pessoa escrever uma frase que o convidado escolhe, pode ser essa própria frase da caneca, e escrever essa frase e marcar 3 amigos. E aí segue o nosso Instagram e segue também o perfil da Oliveira Castro, né? Pode ser o meu pessoal. Pode ser o seu pessoal? Pode. Qual que é o seu pessoal? Bruno Oliveira Castro. Bruno Oliveira Castro, perfeito. Isso. Qual que é a frase que é para a pessoa comentar? Vai ser essa mesmo? A frase pode ser essa. É a frase que me inspira muito. Só gozam das delícias das alturas aqueles que empreendem grandes subidas. Perfeito. Então, você que está ouvindo, para participar, vai na foto oficial, escreve essa frase,
segue Bruno Oliveira Castro, segue lá o @processo sucesso e marca 3 amigos. Meu, pô, baita oportunidade de ganhar uma obra dessa, né, cara? E mais uma vez aqui agradecer sua presença, Bruno. Realmente é uma honra para mim, cara. Mateus, a honra é minha. Obrigado pela oportunidade. Parabéns a você, ao Sandro, pelo projeto. Que Deus te abençoe e te ilumine. Porque você pode ter certeza que eu fiquei pensando, poxa, eu vou gravar um podcast com o Rodrigo, como vai ser? Né? Fiquei pensando ontem, mas você tem um dom, Mateus, de tocar as pessoas. Né? E você pode ter certeza que você me tocou muito hoje. Eu não esperava relembrar tantas coisas do meu passado, reviver tantas emoções em 1 hora e pouquinho, ver algumas fotos, algumas lembranças, refletir, ao mesmo tempo realinhar na minha cabeça, será que eu continuo no caminho certo? Será que é isso? Então, obrigado pela oportunidade que você fez, que você me proporcionou, né, de provocar essa profunda reflexão. Parabéns. Porra, cara. Esse Bruno é foda, né, cara? Deixa o cara até sem graça, né, Imagina. cara? Pô, obrigado de coração mesmo, Brunão. Agradecer sempre aí ao Sandro, né, cara? Pô, Sandro, você tá ligado que você é o cara, né, meu? Agradecer ao Sandro. Segue aí, pessoal, @AlphaWeddings. O Sandro é o cara. E agradecer mais uma vez aí, Felipe, pessoal da Puríssima. Agradecer o pessoal da Panfrigo. Pessoal da Wall Geek, responsáveis aí por essa canequinha maravilhosa. E um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.